E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Daniel Radlich. Eu vou estar com vocês aqui no canal falando da parte de economia. Nós montamos uma programação aí bem bacana para as próximas semanas. Qual que é a ideia? No primeiro momento, nós vamos conversar um pouco sobre os principais conceitos e indicadores da macroeconomia. Ou seja, o que é inflação, o que é PIB, o que é taxa Selic, como eles se correlacionam e principalmente como eles impactam a nossa vida. Num segundo momento, nós vamos avaliar projetos, ou seja, o empreendimento que você está pensando, ele para de pé? Qual que é a taxa de retorno esperada? Ele é viável, não é viável? Qual que é a viabilidade econômica e financeira desse projeto? E sim, no terceiro momento, nós vamos entrar um pouquinho na parte financeira, ou seja, como avaliar o risco de um investimento, o retorno de um investimento, como avaliar toda a versatilidade e variabilidade que todos os investimentos nos permitem. E como que podemos montar uma carteira diversificada para diminuir os nossos riscos e aumentar a nossa lucratividade. Se você quer acompanhar todo esse processo com a gente, se inscreve no canal e vem nessa experiência com a gente. Essa semana nós vamos falar sobre a inflação. A inflação, ela é um indicador macroeconômico que mais impacta no nosso dia a dia. Por quê? O que é, afinal, a inflação que tanto nós ouvimos falar nos jornais, nos noticiários, no nosso dia a dia? Nós sempre ouvimos falar, a inflação subiu 3,5%, qual é a inflação prevista para o ano? O que de fato isso quer dizer e como isso impacta o nosso dia a dia? A inflação, ela é um indicador que representa a variação dos preços de uma série ou categoria de bens de consumo. Na economia, nós podemos tratar essa série ou categoria de bens de consumo como cesta de produtos. Então, a inflação é um indicador que mede a evolução dos preços dessa cesta de consumo. Ou seja, quando nós falamos que a inflação aumentou 3,5%, o que nós estamos falando? Que a média de variação dos preços que compõem essa cesta de produto aumentou 3,5%. Isso não quer dizer que todos os produtos tiveram esse aumento. Um exemplo muito claro foi no ano passado, quando teve aquele aumento drástico do tomate, uma coisa que todo mundo aí comentou no dia a dia, né? O tomate teve um aumento muito maior que a inflação. Em compensação, o alho, ele teve um preço menor, ou seja, ele ficou mais barato. Porém, quando você fala o índice de inflação, é uma média que compõe todos esses produtos. Então é muito importante a gente entender isso. Pensando nessa cesta de produtos, nós temos diversos indicadores que medem a inflação de formas diferentes. O indicador da inflação oficial no Brasil é o IPCA, que é medido pelo IBGE. Ele é medido em diversas regiões metropolitanas do Brasil, ou seja, não em todas as cidades, onde se compõe uma média da variação dos preços, principalmente dos produtos de consumo básico. Então, é importante saber isso porque, dependendo da minha área de negócio, dependendo do meu produto, do minha área de interesse, eu tenho que usar um indicador diferente. Falando apenas de alguns dos indicadores mais importantes, nós temos o IPCA, que é o Índice de Preços para o Consumidor Amplo, que é o dado oficial do Brasil. Na sequência nós temos IPC, IPA, INCC, IGP, IGPM e vai embora. Ou seja, é muito interessante nós sabermos o que quer dizer cada um para podermos usar da melhor forma possível e no melhor enquadramento cada um deles. Por exemplo, se eu sou uma pessoa da área da indústria ou da área da agricultura, o melhor indicador para mim, não como consumidor, mas como investidor, não é o IPCA, é o IPA, que é o Índice do Produtor Amplo, ou seja, esse indicador ele é muito mais voltado a questões de produção, principalmente agrícola e industrial.
Agora, se minha área de atuação é a construção civil, para mim é muito mais importante o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Com base nesse indicador, eu posso compreender a variação dos custos dos insumos da obra, da mão de obra, dos profissionais envolvidos, ou seja, eu fico com um recorte mais próximo e mais direcionado para a minha área de atuação. Perfeito! Então nós sabemos o que é inflação, uma coisa que todos nós passamos aí e sentimos no nosso dia a dia. Um exemplo mais claro disso é uma coisa que todos comentamos. Quanto você conseguia comprar com R$10 há um ano atrás, numa padaria, em pães, e quanto você compra hoje em dia? Isso mostra o impacto da inflação no nosso dia a dia. E apenas por uma questão de nomenclatura, inflação a gente sempre se refere quando está subindo. Quando os preços caem, na verdade é uma deflação. Perfeito. Mas então por que acontece a inflação? Por que os preços sobem? Por que os preços variam, né? Aí sim, é difícil achar uma explicação única. Porque diversos fatores envolvem o preço. E muitas vezes não é um único fator, ou ele não é tão direto ou visível. Mas vamos falar de algumas hipóteses, né? Que são as mais comuns. Aumento de demanda, ou seja, eu tenho uma quantidade específica de produtos. Nós vivemos isso agora na época da pandemia. Para quanto foi o valor das máscaras descartáveis, do álcool em gel? Ou seja, a produção continuou a mesma, a disponibilidade de mercadoria continuou a mesma, mas a demanda pelo produto subiu muito. Isso fez com que os preços fossem elevados. Ou seja, isso resultou numa inflação em relação a esses produtos médicos, vamos dizer assim. Além da inflação, há a redução de oferta. Redução de oferta também impacta nesse sentido. Por quê? Se nós temos, por exemplo, uma produção agrícola, onde você tem uma baixa safra, seja por intempéries, seja pela baixa produção do período, independente do motivo, mas a safra é menor do que a usualmente é, nós vamos ter menos produto disponível no mercado. Isso é o caso, por exemplo, do tomate, como citamos. Ou seja, a hora que você tem menos produto no mercado, automaticamente o preço vai subir. Porque você tem a mesma quantidade de pessoas procurando aquele produto, mas menos produto no mercado. Além disso, outra coisa que impacta é o aumento de custos. Ou seja, a variação dos custos de insumos para produzir aquele produto vai impactar no valor final, obviamente. Um exemplo cotidiano que nós temos disso é o combustível. A hora que aumenta a commodity do petróleo, o preço do barril do petróleo, nós sentimos a variação desse custo diretamente na bomba, ou seja, no litro do combustível que nós usamos. Por último, nós temos a taxa de juros, em especial a taxa Selic, que é justamente já o gancho para o nosso próximo vídeo. Mas vamos lá. A taxa de juros é a medida que vai auxiliar o investidor a tomar a decisão que ele mantém o recurso dele, o capital dele, num investimento de renda fixa, ou ele vai buscar outros locais para alocar esse recurso, ou vai consumir, ou seja, a taxa Selic vai auxiliar a tomada de decisão do que fazer com o seu capital. Então, entendemos assim as principais 4 fontes de inflação que nós temos no Brasil, vamos dizer assim, né? Uma outra forma de explicar a inflação, muito simples, é: se hoje nós temos R$1.000 e guardamos esse dinheiro embaixo do colchão, vamos dizer assim, e daqui um ano nós retiramos esses mesmos R$1.000 debaixo do colchão e vamos utilizar eles no mercado, o dinheiro perdeu o valor dele. Ou seja, o que nós conseguimos comprar com esses R$1.000 hoje não vai ser a mesma coisa que nós vamos conseguir comprar com esses R$1.000 daqui a um ano, por exemplo. Por isso que é importante
nós realizarmos investimento com o nosso dinheiro, de forma que o nosso dinheiro renda, no mínimo, o que a inflação vai crescer. Claro que o ideal é sempre que ele renda acima disso, mas a ideia é, no mínimo, ter que render a inflação, porque senão nós não estamos poupando, nós estamos sim perdendo recurso. Um último recado que eu quero dar é que quando nós conversamos da inflação, parece que é uma coisa negativa, que é uma coisa ruim, quando na verdade não é. Nós temos um recado aqui, ó. A inflação controlada é algo bom. Por que é algo bom? Quando nós temos uma inflação crescente, de forma controlada, claro, ninguém quer aquele cenário da década de 90 que tínhamos aqui no Brasil, década de 80, onde nós tínhamos inflações absurdas, né? Não, mas uma inflação controlada, isso indica o quê? Que o mercado está aquecido, que as pessoas estão consumindo, que as pessoas estão tendo recursos e aumento de renda para consumir mais. Então, a inflação controlada é bom, enquanto uma deflação ela pode ser negativa. Por quê? Isso quer dizer que o mercado está desaquecido, as pessoas não estão consumindo. Eu acho que deu para dar uma apanhada boa no conceito de inflação. Lógico, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo que nós vamos olhando aí, vamos respondendo na medida do possível. E claro, se gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente. Muito obrigado aí e até a próxima.